Olá, turma do terceiro ano. Vamos lá para mais uma semana de aula de Sociologia. Já falamos sobre a formação do Estado brasileiro, já fizemos uma consulta na Constituição. E agora a gente vai começar aqui falando sobre as formas e regimes políticos no Brasil, certo? Então a gente vai começar falando aqui sobre os regimes democráticos, certo? Então aqui a gente vai falar aqui sobre democracia, né, cidadania e de que forma essas formas de governo se manifestam em cada país. E a atividade de hoje será uma breve consulta na internet, né, ou em alguns livros de história, de sociologia, sobre os países mais e menos democráticos do mundo. Daqui a pouco, no finalzinho da aula, estou só fazendo um spoiler aqui da atividade, mas no finalzinho da aula eu explico direitinho o que é que vocês farão, tá ok? Então, gente, são duas formas de forma de governo, certo? Então, a democracia e a cidadania, elas estão entrelaçadas, uma não existe sem a outra. São dois conceitos que estão totalmente interligados, tá certo? E ambos, vai ter que ter isso aqui, ó, certo? Ambas as formas precisarão da participação. Da participação de quem? E aqui eu coloquei algumas imagens, né, de pessoas de mãos dadas e tal, para vocês entenderem que democracia e cidadania elas se dão com participação do povo, das pessoas, tá ok? E outro fator importante dentro dessas formas de governo é a política social, certo? Não existe democracia, não existe cidadania se não houver uma política voltada para o meio social. E quando eu falo aqui política, eu estou falando realmente de governabilidade. Não estou falando da política do político, né, do prefeito, do vereador, do governador, do presidente. Não, eu estou falando de ações criadas, né, em benefício da população, tá ok? Por que isso? Porque a própria origem, né, do conceito da palavra democracia, ela está relacionada exatamente ao povo, né? Se você analisar aqui, ó, demos significa povo, e Kratos significa autoridade. Então, quem deveria ter autoridade, quem deveria ter poder dentro dessa forma de governo é exatamente o povo, tá certo? A origem dessa forma de governo, você pode estar vendo aqui, é um conceito moderno que vem aí da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, que você já viu lá nas aulas de história, certo? Por isso que é um conceito moderno, porque na divisão historiográfica, a modernidade ela começa a partir exatamente da Revolução Francesa. Tudo bem? Então vocês vão ver aí os princípios que norteiam, né, a palavra democracia. Então assim, como é que a gente vai explanar aqui para vocês entenderem que há dois conceitos de democracia, tá? Então há um conceito antigo. Esse conceito antigo ele está bem relacionado realmente ao princípio, né, as primeiras formas democráticas de governo, que vai se caracterizar pela atuação direta dos cidadãos. Por exemplo, na Grécia Antiga, se você quebrasse o banco de uma praça, quem deveria consertar esse banco? O governante ou o cidadão? Né? Então, todos buscavam o bem comum, todos buscavam a mesma solução. Ninguém ficava esperando, o prefeito não faz nada, o vereador não faz nada, o governador não sei o quê. Cada indivíduo tinha em mente que ele também fazia parte daquele governo, né? Diferente de hoje, né? Que a democracia moderna, você vê aqui, ó, a democracia moderna, que existe uma sociedade de pessoas cujo número de cidadãos inviabiliza a participação. Por exemplo, esse ano é ano de eleição, certo? Aí você vai lá, vota, elege um cara que nem te conhece, beleza? E depois ele some. Aliás, ele já é sumido, né? Depois ele some, ele não faz o que ele disse que ia cumprir, tá? Por isso que é chamado de democracia moderna, democracia representativa. Porque você escolhe alguém para te representar. Então isso é um risco. É muito perigoso você fazer isso, né? Porque o cara vai lá na tua casa, ou então via um meio de comunicação. Esse ano então vai ser um ano bem atípico, né, de eleições. E de repente você acredita naquilo. Esse aqui vai me representar. E todo mundo sabe o que acontece depois, tá certo? Então esses são os riscos que essa democracia moderna oferece, tá? É perigoso entrar um corrupto lá. Por quê? Porque foi através da democracia, foi você que colocou. A liberdade de voto é sua, tá? Então quando a gente fica culpando os políticos corruptos, ladrões,
De quem é a culpa? É do povo, é da população, né? Fomos nós que colocamos. Ah, mas eu não votei nele. Sim, mas se ele se eleger é porque a maioria votou, entendeu? Então por isso que a democracia ela tem seus riscos. É um regime bacana, interessante, sim, mas se ele funcionasse perfeitamente, e todo mundo sabe que nenhum regime político é 100% seguro, tá? Então a democracia no Brasil ela tem um caminho a percorrer, né? A percorrer um caminho longo e tem muita coisa a ser percorrida ainda, tá? Então, por exemplo, no período da ditadura militar, foi um golpe, né? A ditadura foi um golpe e foi um golpe à democracia. Foram mais de 20 anos sem ter eleição, sem poder as pessoas lançarem candidaturas, né? Haviam apenas 2 partidos, né? E isso durou mais de 20 anos. 5 presidentes revezados na presidência. Então gerou-se aqui um falso argumento, né, de que os regimes democráticos eram inseguros, né? Que esses regimes eles iam acabar com direitos, enfim. Então arranjaram alguns inimigos, por exemplo, o comunismo, o socialismo, passaram a ser perseguidos essas formas de governo, tá? Porque ia contra os interesses das pessoas que estavam no poder, certo? A democracia hoje, ela deve cumprimentar, né, o respeito principalmente às minorias. E quem são essas minorias, pessoal? São as pessoas que historicamente sempre tiveram menos mérito, né, de vantagem de uma sociedade. Minorias não podem ser oprimidas pela maioria, todos têm direito, ou seja, desde a Constituição de 1988, todo mundo é considerado, né, dotado de poderes, certo? O índio, que até então não tinha uma instituição para cuidar da demarcação de suas terras, por exemplo, não havia, e surge a FUNAI, né? É um exemplo que eu estou dando. E de lá para cá, por exemplo, se você pegar a Constituição de 88, não tem nada falando sobre homofobia, os crimes de homofobia. Essa discussão é uma discussão recente, tá? Então, dentro das democracias, todo mundo vai ter que ter esse poder, né? Esse poder de participação, tá ok? Então, gente, é basicamente isso, né? Dei uma olhada nos outros slides aí, faço uma breve leitura, né? E para você entender aqui que num país onde não há um regime democrático, vai haver a exclusão social, né? Por que a exclusão social? A exclusão, o nome já diz, exclui, fica fora socialmente. Então, as pessoas que estão fora da sociedade são os desempregados, né? As pessoas que não têm moradia, as pessoas que não têm terra para trabalhar, tá ok? Então, uma das consequências da falta de democracia e de cidadania é exatamente a exclusão, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui que atividade vocês vão realizar, tá? Para vocês entenderem melhor aqui, o que vocês farão nessa breve atividade. Ó, são 3 questões, né? Ó. Tá? Então, na primeira você vai realizar uma consulta na internet sobre os países mais considerados mais e menos democráticos. Você pode fazer até uma planilha, uma tabelinha, né? Mais democrático, menos democrático. Você escolhe uns 5, tá? Não falar sobre todos os países do mundo, não. Você vai fazer 3, 5 países mais democráticos e menos democráticos. A segunda questão, Brasil, República Democrática Brasileira. Vocês vão explicar o funcionamento dessa democracia, né? Destacando os pontos fortes e os pontos frágeis. Como é que essa democracia funciona? Como que é feita as decisões políticas? Quem participa, quem não participa, tá? E a terceira, vocês vão explicar os riscos que uma democracia frágil apresenta a uma nação, certo? Será se as democracias podem eleger ditadores? Será se a democracia pode eleger políticos corruptos, certo? É assim que vocês vão fazer, tá bom? E uma orientação que eu mostro para vocês aqui, vocês vão responder no caderno, não precisa mandar no PV, tá ok? Observação, não precisa mandar no PV, vocês vão estar respondendo no caderno e vamos estar apresentando essa atividade na próxima videoconferência, tá ok, gente? Então, abraço e bons estudos. Qualquer dúvida, vai no PV que a gente tirar a dúvida lá, tá bom?